Doutora Andressa, sempre linda, sempre doce, sempre delicada, seja bem-vinda. Obrigada, mais uma vez, porque o nosso tema hoje é um tema muito legal, é um tema muito importante, você vai esclarecer muitas dúvidas, inclusive a gente estava conversando antes do programa começar, e a doutora chamou a atenção para uma coisa importante. Por que o nome da pauta hoje é falsa magra? Será que mesmo estando magra ou dentro do peso, a sua porcentagem de gordura está adequada? É mais ou menos isso, né? É o que preocupa a gente, né, Carol? Porque, na verdade, a gente sempre busca o peso ideal, a gente sempre está buscando peso na balança, né? Então, eu quero perder 10 quilos, eu quero perder 15 quilos, mas muitas vezes a gente não se preocupa com a composição corporal. Eu costumo brincar que, assim, a gente sempre está atrás do índice de massa corporal, né? Mas a gente nunca está preocupado com o índice de músculo corporal, o IMC, o novo deveria IMC. Ser músculo, deveria ser índice de músculo corporal, né? Então, na verdade, a ideia dessa pauta é trazer esse pensamento para quem está em casa, para a gente começar a se preocupar com o nosso percentual de músculo, o nosso percentual de gordura, e entender que muitas vezes não é porque você está acima do peso, não é porque você está dentro do peso, que você está com um percentual de gordura ok. E qual é o risco de você estar com esse percentual de gordura um pouco acima? Será que é tudo bem? Será que não é tudo bem? Será que isso vai trazer algum problema no futuro ou não? Então, é essa a ideia da gente trazer hoje a pauta do falsa magra. E digo mais, a gente tem muitas ilustrações bacanas, mas a nossa amiga hoje, vou chamar de amiga, vai, ela é amiga, a nossa estrela, como disse o diretor, essa balança que é muito legal, que temos uma modelo, quer dizer, vou ver, porque tem um monte de gente aqui, eu quero ver quem é que vai participar, né, doutora? Vamos chamar escolher. aqui aleatório, mas uma das meninas vai aceitar, porque a gente já conversou, só que o mais importante é a gente observar os dados que vão ser passados através desta balança, que a doutora Andressa vai explicar. Antes de irmos para a parte valendo, vamos começar com o nosso vídeo? Perfeito. Para a gente entender por que isso acontece. Então, por exemplo, você fala assim, Carol, eu tô fazendo dieta, perdi 8 quilos. Ai, que legal, perdi 8 quilos, doutora Andressa. Aí você vai ver, só perdeu músculo. Exato. Só perdeu água. Então, vamos lá. Conta pra gente. Então, o que acontece? Esse vídeo a gente separou, porque esse vídeo é muito bacana. É um vídeo que a gente começa falando sempre do balanço energético, né? Então, assim, é justamente, ali tinha o desenho de um bolinho, né? Vamos voltar no bolinho, Volta no bolinho lá pra gente, lá no comecinho do nosso vídeo. Bolinho é importante. Então, assim, o que acontece, Carol? Toda vez que a gente faz uma restrição de alimento, a gente está fazendo com que essa balança que o nosso organismo ele está sempre pesando, a energia que está entrando com a energia que está saindo, essa balança ela fica desequilibrada, ou seja, que a gente coma menos e gaste mais. Então, quando a gente está fazendo uma dieta, é justamente isso que a gente busca, que a gente coma menos, né? Então, menos bolinho e mais gasto, né? E mais atividade física. Só que quando a gente faz atividade física, a gente começa perdendo peso, né? Mas aí chega um certo ponto em que esse peso, ele precisa continuar sendo perdido. Por que muitas vezes a gente acaba estabilizando essa perda de peso? Porque, na verdade, a gente não ganha músculo. É por isso que chega naquele ponto, quando a pessoa está fazendo a dieta, que você fala assim, você precisa fazer uma atividade física que estimule o seu músculo. Entendi. Porque senão ela chega num ponto que ela não consegue emagrecer mais. Perfeito. Sendo que ela ainda tem que perder um pouco mais. Ela ainda tem que perder um pouco mais de peso. É por isso que aqui, esse slide, ele tá em inglês, mas é o que ele fala, das 4 coisas que ele indica, ele fala, restringir as calorias, então, restringir na boquinha, e as 3 coisas são aumentar a frequência do exercício, aumentar a intensidade do exercício e aumentar a duração do exercício. Ou seja, o exercício nesse caso, ele é tão importante quanto comer direito. Exato. Por quê? Porque o músculo é a nossa principal fábrica queimadora de calorias. Então é tão importante pra gente quando a gente fala em queimar gordura, e isso é um mito que a gente tem que um pouco desmistificar, que assim, não é que a célula de gordura, ela se transforma numa célula de músculo. A gente tira a gordura de dentro da célula de gordura e a gente usa essa energia para o nosso músculo crescer e se desenvolver. Então, a célula muscular, ela vai crescer e se desenvolver através da energia que ela recebeu da célula de gordura. Entendi. É uma comunicação. É uma comunicação. E claro, a gente tem que lembrar que essa gordura já está dentro do corpo. Exato. Se você ainda come mais, você nunca vai conseguir gastar lá o ponto
de conseguir construir o músculo e diminuir a gordura. Exato. Porque sempre vai tendo muita gordura. Porque a grande parte, o que preocupa muito é assim, as pessoas começam a fazer dieta em casa. Então eu comecei a fazer uma restrição, eu tô indo super bem, perdi 5 quilos, mas de repente a minha perda de peso parou. Mas por que parou? Porque quando a gente perde peso e não ganha músculo, o próprio organismo ele se reequilibra. Entendi. E aí a gente precisa ganhar massa muscular e aumentar a atividade do exercício para fazer com que o meu metabolismo continue numa taxa metabólica boa, ou seja, o meu metabolismo continue trabalhando numa quantidade boa que eu possa continuar queimando aquela energia estocada em forma de gordura. Entendi. E ao mesmo tempo fortalecendo o músculo. Perfeito. Segura, vou colocar uma perguntinha, tá chegando várias, na audiência bombando, agradeço todo mundo. Vamos para a primeira perguntinha. Olha lá, vamos ver quem escreveu pra gente. Adoro conhecer as menininhas lindas. Adorei, ela malha, hein? Tatiane, um beijo pra você, obrigada. É verdade que pelo adipômetro os resultados não são totalmente confiáveis? Melhor fazer um exame de bioimpedância segura. Seguro. Eu vou dar um recado e na volta, pra gente responder a pergunta dela, vamos usar então a nossa balança e aí você vai fazendo suas explicações com a nossa modelo aqui. Vamos sim, acho ótimo. Então, você escolhe a nossa modelo na volta. Tá, eu já encontro ela aqui. Eu posso preparar Meninas, ela também? Ó, nós conversamos. Então, olha. Uma vai topar. E eu já vou preparando também. Vai preparando, vai arrumando a nossa balança. Volto já pra gente continuar, porque a menina Isa que foi escolhida. Um beijo. Seja bem-vinda, nossa modelo. A Isa é uma lindeza que também trabalha aqui com a gente, que perdeu a vergonha. Resolveu participar, é isso, Isa? Mais ou menos. Você tá com um pouquinho de cobaia. vergonha. Tá com um pouquinho. Doutora, por que você escolheu a Isa aí? Que a Isa topou, mas enfim, você a escolheu. O que acontece? É porque eu vou falar, mas é porque eu olhei a barriguinha. Você olhou a barriguinha? Eu olhei a barriguinha. Mas ainda quase. Mas eu olhei um pouquinho a barriguinha. Um pouquinho? Um pouquinho a barriguinha. Dá uma enganadinha. Então, primeira dica, quem tem é magra no total. É magra no total. Tem uma concentração de barriguinha. Isso. A gente fica um pouco preocupado que o percentual de gordura esteja um pouquinho acima do necessário. Tá. Se o Mar conseguir recuperar, eu tenho um slide sobre o percentual de gordura normal. É o último slide dos slides que eu trouxe. Então, o último que aí a gente slide, usa como base, vamos lá, e Carol? a gente vai responder a pergunta. Quem que mandou a perguntinha? Mais esqueci o nome dela agora. É a nossa perguntinha, vocês lembram o nome da... Não vou lembrar. Aqui, ó, da Tati. Tati, desculpe. Um beijo pra você. Ela pergunta, então, se o adipômetro é menos confiável, o que a gente pode fazer? Adipômetro ou bioimpedância? Tati, então, obrigada demais pela pergunta. Então, é justamente isso. Então, usando o exemplo da Isa, né? Muitas vezes a gente concentra gordura em algumas regiões. Tem meninas que concentram um pouco mais na coxa, tem meninas no bumbum, tem meninas na região do abdômen. Então, assim, se a gente usa o adipômetro, algumas regiões vão ter mais gordura do que outras. Certo. E às vezes o adipômetro vai falar o que a gente diz que é superestimar, ou seja, dá um pouco mais de valor em algumas regiões e menos em outras regiões. Como o adipômetro muitas vezes acaba sendo uma medida pela média, muitas vezes a média vai dar errada. Entendi. Então é por isso que a gente prefere a bioimpedanciometria, ou o mais correto hoje em dia é um exame que a gente chama composição corporal por DEXA, que é no mesmo aparelho da densitometria óssea. A gente faz, só muda o software, ele faz a leitura do percentual de gordura total. Esse é o padrão ouro. Esse é o padrão. Esse é o padrão aqui, ouro. Vamos colocar então... Vamos. É que eu tô com ele na mão para poder colocar os dados da Isabela aqui pra gente. Ah, entendi. Então isso aqui é uma Esse é um balança. É uma balança que tem a capacidade de medir através da bioimpedanciometria. Assim, é um simplificado que eu uso no consultório e que a gente usa mais para ter mais ou menos uma ideia. Porque a porcentagem de erros também é muito pequena. É uma porcentagem de erro menor. Se a gente quiser ter um padrão ouro, a gente pede para fazer na máquina da densitometria óssea, pede para fazer a composição corporal por DEXA. É um médico que faz esse pedido. É o médico que faz o pedido e aí o paciente vai lá, deita na máquina de densitometria óssea e faz a leitura. E vai ter esses resultados. E vai ter o resultado que é o resultado mais correto, mais preciso que a gente tem hoje em dia. Aí o que acontece? Como o paciente não vai todo mês para o laboratório para fazer na máquina de densitometria óssea, a gente tem alguns métodos mais simplificados. No consultório. No consultório. Então, tem balanças mais modernas, tem balanças mais simplificadas. Essa aqui, ela é um pouco mais simplificada mesmo. Eu falo com meus pacientes assim, é para botar pressão na consulta mesmo. É, para a pessoa olhar e sentir aquele drama. Sentir aquele drama. Para olhar e falar assim, porque na verdade, assim, normalmente na primeira consulta a gente pede a composição corporal por DEXA e depois a gente vai acompanhando ao longo dos meses, ao longo das consultas com essa. A cada 6 meses a gente pede uma nova composição corporal por DEXA.
complexa. E a gente vai fazendo, então, a gente tem um parâmetro maior e um parâmetro um pouco mais simplificado no consultório, que também é bom. Então, eu vou fazer o seguinte, enquanto você coloca os dados da Isa, porque tem que colocar o dado e salvar, a gente já vai contar quais são, eu vou dar um recado e já volto. Perfeito. Aí, nega, quando eu chegar, quero te ver em cima da balança. Medo. Combinado? Para, sem medo. E aí, peguem o microfone. O microfone tem peso, hein, gente? Tadinho, não deixar com o microfone, não. Só lembrar uma coisa, Carol, rapidinho. Fala. Eu pedi pra Isa tirar as pulseiras. Ótimo. Eu pedi pra ela tirar o brinco. O jeans não tá tão ideal porque ele tem as tachinhas, né? Teria que ser uma bermudinha sem... Mas dá pra gente também tirar um pouquinho. Quanto que a gente tira dessa roupa que Na verdade, a gente vai tirar uns 300 gramas, mas é que ele interfere um pouquinhozinho na minha impedançometria. No consultório, eu faço só de calcinha e sutiã. Perfeito. Ou só de parte de baixo mesmo. Não daria aqui no ar. Não dá. No consultório. É legal a gente explicar para as pessoas saberem. É importante. Tá preparada? Sim. Já volto, então. Já volto. Todo mundo querendo te ver, Isa. Tá todo mundo esperando para acompanhar o exame ao vivo aqui da Isa. Olha que legal que essa balança, gente. Ela levanta, então, um negocinho para a Isa segurar, para poder fazer a leitura do corpo da Isa. Essa balança vai dar, então, porcentagem de gordura, porcentagem de massa magra, o famoso músculo, porcentagem de gordura água. E não, só gordura visceral, essa aqui dá. Visceral, ok. E dá também de água do corpo? Não, essa não essa dá. Não dá água só de percentual de gordura. Só de percentual de gordura. Pode ir lá subir. Então suba, minha amiga Isa. Pode que subir. Belezinha. Aí, ela já tá, a balança tá direcionada certinho para os meninos pegarem aqui o resultado. Estica bem o braço lá na frente. Isso. Segurou. Não pode conversar. Para eu fazer esse exame é uma tortura, porque nem o tempo de ficar segurando eu consigo ficar sem falar, doutora. Aí, ó. Tá ela é bem simplificada essa, lendo. Carol. Essa é só pro consultório mesmo. E aí a gente tem, então tá saindo o resultado. Ó, fica tranquila, saiu. Isa. Já saiu? Já saiu. Tá ok. Obrigada, Isa. A gente vai mostrar mostrar aqui pros meninos. Pode ficar aqui. Olha, podemos? Saulito, vamos lá. Então esse primeiro resultado é o peso da Isa. O peso da Isa. 63.800 gramas, ok. Tá? Aí a gente vai aqui, ó, porcentagem de gordura. 34,1, dona Isa. Dona Isa, não aprendeu não. Meu olho foi bom, né? Meu olho foi bom, né? 34,1. Danadinha! O percentual normal para meninas é abaixo de 25%. É abaixo de 25%. Para meninas, quantos anos a Isa? Então, Isa, a Isa tá com microfone 21. da Isa. A Isa tem 21 anos. Quanto que você tem de altura? 1,70. Que foi o que a gente colocou aqui na balança. Isso. 1,70, 21 anos. Você pratica atividade física, Isa? Comecei agora, né, Carol? Você dança, né? Sou bailarina, mas precisa de uma atividade um pouco mais pesada. Isso. O que acontece? Ela vai precisar agora, a atividade como bailarina é uma atividade aeróbica. Ela é muito boa para redução da quantidade de gordura, para oxidar a gordura. Mas a gente precisa de uma atividade para ela ganhar massa muscular, porque aí o que acontece? Ó, essa aqui, ela está dentro do limite. A quantidade de gordura por esse aparelho, ele padronizou abaixo de 10 normal, essa é uma gordura dentro do abdômen. Abaixo de 10 normal, até 15 normal também, mas para alta, acima de 15 alta. Então ela está com 3, ela tem pouca gordura dentro do abdômen. Que é aquela visceral, que é uma gordura perigosa. Lembra que a gente conversou uma vez que a gordura visceral é mais inflamatória, está mais ligada ao aumento de problemas cardíacos. Então a gente sabe que a maior parte da gordura da Isa é a gordura das meninas, é a gordura subcutânea. Certo. É aquela gordura que a gente pega. Que aparece quando coloca o biquíni, fica um pênis aqui e um pênis aqui. A mais feia. Mas vamos mandar embora? Nós vamos mandar embora. Então, assim, a ideia é que ela precise de uma atividade física que ganhe uma quantidade de músculo para que ela aumente a taxa metabólica basal, para que ela aproveite tanto essa taxa metabólica basal no momento que ela não está fazendo atividade física também. Que atividade física seria essa, doutora Andressa? Olha, pelo menos uma musculação, a gente pode fazer um pilates, que é uma atividade resistiva boa. Mas para falar bem a verdade, eu sei que muitas vezes quem está em casa fala assim, ai, mas musculação. Mas uma musculação, uma atividade resistiva tem que fazer. É importante. Então, assim, começar com uma atividade na academia, um pouco mais leve, depois vai aumentando para ganhar um pouco de massa muscular é importante. Porque aí a gente vai ter o dado aqui. Tem mais um? Tem mais um. Aqui é o dado do músculo, olha. A gente tem o percentual do músculo, que é 27%. Para a idade da Isa,
de 18 a 30 anos, é de 24 a 30% o percentual de músculo na pessoa. Assim, ela está dentro, mas a gente quer que ela ganhe um pouco mais para poder melhorar esse percentual. A composição corporal dela está um pouco desequilibrada. Quando a gente busca, quando a gente fala de peso, você vê que o IMC dela, a gente vai voltar aqui para o IMC. IMC também, porque tem gente que só liga para o IMC. 22,1 está dentro. 22,1 está super dentro. Se a gente for avaliar, está super saudável, lindo. Porém, só que ela tem um percentual de gordura um pouco mais alto. Olha só a pegadinha. Então, assim, é esse percentual de gordura que nos preocupa. Por quê? Porque a longo prazo, quem tem um percentual de gordura muito alto, a gente sabe que tem menos músculo relativamente. Com isso, tem uma taxa metabólica basal um pouco mais baixa. A tendência ao longo dos anos é que essa pessoa tem uma tendência maior de ganhar mais peso. Porque quem tem menos músculo e mais gordura, músculo queima energia, gordura não queima energia. E com isso, a ideia é que a gente vá acumulando gordura ao longo dos anos. E isso ela tem 21. Quando chegar nos 30, a gente sabe que fica mais difícil. A gente não quer isso. A gente não quer 40% de gordura. Agora é a hora de começar. Agora é a hora de... A gente não quer 40% de gordura com 30 anos. Você tá comendo aquele sanduíche daquele ali, fast food ali, que pertinho na Paulina? Não tá mais. Qual que é a sua sabotagem? O que te sabota? Que você gosta muito? Chocolate. As meninas dizem chocolate. O chocolate, meninas, é o seguinte. O problema do chocolate é porque ele é um alimento muito calórico, numa quantidade muito pequena. Então, 30 gramas de chocolate vai ter em torno de 130 calorias. Uau. E, geralmente, a gente não consegue gastar essa quantidade de calorias de uma vez só. E para onde essas calorias vão? Para o nosso tecido celular subcutâneo, geralmente, que é a nossa maior reserva. E aí fica esteticamente feio e acontece que a gente acaba direcionando para esse percentual de gordura que está errado. Então, assim, chocolate, infelizmente, ele não vira músculo, ele acaba virando reserva. Então, é por isso que esse hábito, muitas vezes, que a gente tem de beliscar o chocolate, ou na época da menstruação, acabar comendo mais chocolate, está errado. Sabota. Eu costumo falar assim, todas as meninas que deitam lá no consultório, eu aperto a barriguinha e tá sobrando tecido celular subcutâneo, eu falo assim, é a cara do carboidrato. Entendi. É a cara de que tá sobrando. Isso é carboidrato. Esse é a cara do carboidrato. Isso aqui é pão. Isso é pãozinho. Isso aqui é pão, massa e chocolate, é isso? Mas é integral, tá? Você tá comendo integral? Pelo menos ela come integral, doutora Andressa. Mas é que o integral, ele dá mais saciedade. Assim, né? Não, é uma barriguinha, mas é porque assim... Mas a gente chamou a atenção porque é isso que de repente o pessoal em casa está se identificando. Carol, mas eu até emagreci, mas eu tenho aquela barriga que me irrita. É isso. A porcentagem de gordura, então, está acima e todo o resto está normal. Mas tem que consertar a porcentagem de gordura. Tem que consertar a porcentagem de gordura. O que ela tem que fazer? Se ela fosse sua paciente, o que você diria para ela, doutora Andressa, que é o que eu acho que seria dito aí para o pessoal que está assistindo o programa? Então, vamos lá. Primeira coisa, fracionar a dieta. Então, assim, quanto mais a gente fraciona a dieta, menos fome a gente tem. Mas é uma fracionar a dieta dentro do valor calórico necessário para ela. Então, muito importante, é assim, primeira coisa, fazer uma composição corporal por DEXA, para a gente ter uma ideia da taxa metabólica basal da ISA, com a quantidade de músculo e a gente ter essa ideia. Muito bem. Fracionar essa dieta, colocar fibra, reduzir a quantidade de carboidrato simples. Então, pão branco, arroz branco, macarrão branco. Açúcares. Eliminar, por exemplo, coisas como leites integrais, leite integral, iogurte integral, né? É para bezerro, né? Leite integral, gente. É para bezerro desnutrido, para pessoas desnutridas. Leite desnatado, né, doutora? Leite desnatado, no mínimo leite semidesnatado, se o gosto estiver muito ruim do leite desnatado, porque a gente sabe que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade do paladar, né? E aí, principalmente, adotar uma atividade física, pelo menos 150 minutos na semana. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde e a recomendação que a gente faz para que a gente tenha uma vida ativa e não sedentária. Perfeito. Só que eu falo isso para os pacientes. Você que nunca fez atividade física, meia hora de atividade física, 3 vezes na semana, já está lindo e maravilhoso, mas a gente vai melhorar e é isso que eu acho que é importante. E nesses 150 minutos, incluir atividades de resistência. Atividades muscular. Má, você consegue recuperar, por favor, o segundo slide? Segundo slide para a gente mostrar. Enquanto eu busco o segundo slide, eu vou dizer um negócio. Você sabe que eu vou correr sempre em parques e tal, céu aberto, papapá. E aí eu observo. E aí o que eu observo? Que tem um monte de gente até indo no parque. Os parques estão cheios. Só que, ó, galera vendo a borboleta, ó.
Não vai é. andando. Quando a gente Sério. caminha... Você já observa? O pessoal vai andando ali, a árvore, olha o lago, a borboleta. Ó, dica para quem está em casa. Isso é atividade física, doutora Não. Andressa? Dica para quem está em casa. A boa atividade física é aquela que você não consegue conversar com seu colega do lado. Muito bom. Aqui, ó, Carol, o músculo. Deixa eu vir aqui pra... Vem pra cá. Ops, quase o cara. Segura. Fica aqui, Isa, eu fico aqui. Tá. Aliás, outra coisa importante, falando que quase que a Carol caiu, o músculo é muito importante para fortalecer a estrutura das articulações. Para não cair. Para a gente não cair, para evitar com que a gente tenha quedas. Isso para idoso é muito importante. Obrigada, doutora Andressa. Não, mas é Não, mas o verdade. salto também, vamos combinar? Caramba, que sacanagem. Esse salto aqui, ó, olha o tamanho, gente, fino ainda. E ainda essa pontinha aqui, amiga. Oi, pontinha. Meninas que Ó, usem quase salto, foi. fortaleçam os músculos da panturrilha. Isso é verdade, é muito importante. Então, Vamos lá. olha, os nossos músculos, eles são a nossa principal fábrica queimadora de energia. Então, quando a gente está querendo fazer uma atividade que vai queimar bastante energia, normalmente as atividades resistivas são um complemento ideal para as atividades aeróbicas. Então, não só aeróbico, também não só musculação, mas a gente fazer uma conjugação das duas coisas. Quanto tempo? Gente, mais ou menos metade, né? Então, assim, fazer... O que eu acho interessante, eu gosto desse treino de academia, que é começa com atividade aeróbica e depois termina com a musculação. Eu acho bacana, né? Que a gente vai acabar fazendo com o quê? Vamos pro próximo slide? Vamos só pro próximo slide, então, pra gente mostrar o resultado. Bonito esse desenho, né? Eu gostei. Vamos lá, vamos pro próximo. Ficou bacana, né? Porque isso aqui é uma aula da doutora Andressa, gente, só que comprovando aqui com a Isa ao vivo, mostrando, é isso que acontece na realidade das pessoas. Exato. Né? Porque o nosso objetivo, o que é? É queimar essa gordura branca, que é a gordura de estoque. Para o pessoal que está em casa entender, a nossa célula de gordura, ela é como se fosse um saquinho de supermercado cheio de gordura. Quem vai lembrar quando eu trouxe aquela coisa de gordura enorme para cá do programa? Será que alguém lembra? Lembrar. Ah, que você trouxe um saco de gordura, coisa horrorosa aqui, um negócio, gordura pura. Tinha quanto? 1 quilo aquilo? Tinha 1,5 kg. Gente, um negócio de louco, 1 quilo. Então, é como se você pegasse uma quantidade de gordura, colocasse dentro de um saco de supermercado. Aquilo é a nossa célula de gordura, é a nossa célula de estoque. Quando a gente desenvolve a nossa massa muscular, a gente vai naturalmente tirando energia da gordura branca, que é isso que a gente quer. Tirar essa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Acabou nosso tempo, né, Matou? Ainda tá arrasando a audiência, um monte de perguntas, mas a pergunta é importante. Fico feliz. A Isa tá até com a parte muscular legal. É legal se aumentar um pouquinho, mas tá legal. Ela tem que usar essa parte muscular. Usar ela mesmo. não tá muito usando. exercício com ela. Não porque, só aeróbico. porque ela é legal. O que a gente notou? Que o que tá a mais é essa gordura, a porcentagem de gordura. Em quilos, quantos quilos desta gordura a Isa tem que perder, mas sem perder músculo? Só perder essa gordura para ela chegar nos 25%, doutora Andressa? Ela tem que perder 10%, ela tá com 34% de gordura. Ela tem que perder 10%. Ela tem que ter 10%. Ela tá pesando 63. São em torno de 6 quilos. Se eu não me enganei na matemática, são 6 quilos. Para perder mais ou menos, gente, me corrija se eu estiver errado. 10% de gordura, isso em quilos dá mais ou menos 6 quilos. Isso é para o pessoal de casa ter uma ideia, porque a gente fala porcentagem. Quanto que são os quilos quando você sobe ali? 6 quilos de gordura, dona Isa. Não pode perder músculo. Não tá, não. Pensa Agora vai, nega. Pensa uma garrafa de água daquelas de 6 quilos do supermercado. É aquilo que você precisa perder de gordura. Potes de margarina são 12, que é meio quilo cada um, né? 12 potes de margarina, que é gordura pura aquilo. 12 potes de margarina, dona Isa. Você olha, antes de escolher o seu almoço e o seu jantar, você fecha o olho e lembra dos 12 potes de margarina, segura e vai. Pode deixar, vou fazer isso pra mim. Você é uma linda, uma fofa, uma querida. Qualquer dia eu tenho que mostrar pra ela as coisas que ela faz. Faz umas pulseiras lindas. Vou mostrar pra vocês. Obrigada. Você é uma querida. Parabéns. Obrigada. Tá dentro, né? Tô dentro. Assumiu 6 quilos. Tá vendo? 6 quilos de gordura. Doutora Andressa, quer fechar? A gente tem... pode ficar aqui do ladinho. Você quer... A gente tem aqui o quê? 10 segundos, 15 segundos, alguma coisa assim, mas diga lá, tem ainda algum fechamento que você quer fazer? Tenho algum fechamento, sim. Gente, então, melhorar, pensar na qualidade da alimentação. Diminuir a quantidade de carboidratos, aumentar a quantidade de fibras, olhar, ter sempre uma proteína no prato, isso é muito importante. Seja carne, peixe, frango ou ovo, ou quem é vegetariano, proteína texturizada de soja. A gente sempre acha alguma opção para colocar e deixar a sua alimentação
alimentação mais rica. A base de qualquer perda de peso ou de melhorar a composição corporal começa em casa. Começa com um prato saudável, começa com uma boa atividade física, começa com mudanças de hábitos, né, Carol? Que é isso que a gente quer, é isso que a gente luta todo dia, né? E eu faço um parênteses. Não é fácil. Você vai olhar o macarrão, você fala, eu quero. Aí você vai falar assim, eu não posso. Mas você quer integral, você pode querer integral. Não, e diminuir a quantidade, porque uma quantidade menor. De repente aquele prato. Então, assim, claro que não é fácil, gente, mas tudo que é difícil é muito mais gostoso. E o orgulho que a gente tem depois é muito maior. Você vai ver, você vai conquistar essa fase, você vai ficar se achando, viu? Beijo, adoro você, mas você vai conseguir, eu vou mostrar aqui ao vivo, hein? Tá porque já que ela topou, topa mostrar ao vivo? Topo. Tá bom, fechadinho. Doutora, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Você, como sempre, maravilhosa, obrigada. Com temas sempre atuais e importantes. Quem quiser acompanhar um trabalho muito bacana da doutora Andressa Heimscher, que é endocrinologista, está sempre aqui com essas aulas incríveis, pode entrar no Facebook e colocar Endocrinologia em Dia. Muito legal essa página que ela cuida com muito carinho. Vai ter post hoje à noite de falsa magra no Endocrinologia. Magras, ou mesmo as meninas que estão perdendo peso, podem chegar no momento a ser falsa magra. Perder um tantão, mas ainda tá falsa magra. Muito legal, assunto muito bacana, parabéns. Beijo, obrigada, viu, Isa? Até a próxima. Obrigada, Adorei. Carol. Ô, coisa boa, Marcelo tá mandando beijo, dizendo que arrasou, porque, tá vendo?